nossa gratidão por vocês todos, com o propósito divino do aprendizado do amor. Mas o movimento, a força que movimentou a todos, que nessa manhã procurou a cada um com seu coração, com a sua necessidade, estarmos juntos. Quanta alegria vibra na nossa intimidade por essa oportunidade bendita de estarmos interligados pelos fios dos nossos pensamentos, pelas vibrações amorosas dos nossos corações e pelo recurso que inúmeros espíritos se esforçaram, se dedicaram seus tempos para o desenvolvimento da tecnologia, para que, além de estarmos ligados pelos fios dos nossos pensamentos, nós podemos estarmos ligados pela ciência, onde ainda os atributos que temos do tato, do olfato, da visão, da audição, ainda necessitamos muito ainda de nos vermos mutuamente, de nos ouvirmos, porque estimula os sentidos, os atributos que ainda nós estamos aprimorando. Amados, que todos, com seus corações abertos, com muito amor, procure ao máximo acalmar as ansiedades, serenar os corações, para que possamos formar um único campo vibratório energético, um foco de vibrações, de alegria, de contentamento, por a cada dia estarmos mais conscientes da criatura divina que somos, dos propósitos divinos para todos nós. A cada dia estarmos mais conscientes do quanto temos que ser gratos pela grandiosa oportunidade, especialmente nós que estamos encarnados, com a maior contribuição divina para os nossos espíritos imortais. Encontramos os melhores recursos do nosso estado evolutivo e estamos reencarnados. E não tem como nós começarmos os nossos encontros, as nossas manhãs, se não for buscando o nosso modelo, o nosso guia, o farol das nossas vidas, a consciência iluminada de amor que nós não conseguimos nem dimensionar, que reencarnou conosco, cumprindo todas as leis da nossa escola planetária. Jesus, o sublime Galileu, que veio vivenciar conosco, agasalhando os nossos corações, como o maior exemplo das leis divinas, para estimular, para nos ajudar, para nos direcionar, para nos guiar na nossa caminhada evolutiva. Então, que todos os nossos corações, agora, como criaturas de Deus, vibrem num único propósito, num único sentimento, formando esse cone de amor e luz a ser acolhido pela equipe dos mensageiros de Jesus e levando até ele a nossa gratidão. E não tem como nós, para prepararmos nossos campos vibratórios,
para prepararmos a nossa atmosfera psíquica, para termos condições de receber os recursos do infinito amor, da bondade, da assistência. Não tem como nós não buscarmos algum exemplo desse Espírito magnânimo que é Jesus, ou alguma das suas recomendações. E a que vem na mente agora é lembrando Jesus, quando ele disse: nem só de pão vive o homem, mas sim do alimento do Espírito. E como temos estudado a alimentação dos nossos espíritos através do recurso que, com a doutrina nossa de amor e de paz e de luz, clareou as nossas consciências, que é o atributo da mediunidade. Buscando em nossa intimidade observar os nossos sentimentos, para que tenhamos clareza, consciência de como temos alimentado os nossos espíritos. O que tem permanecido a maior parte do tempo do dia em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, o que tem movido as nossas ações, que propósito temos dado na utilização dos nossos atributos, como temos utilizado o nosso atributo da locomoção, com que alegria caminhamos, nos deslocamos para o propósito a realizar, como temos utilizado o atributo da nossa voz. Quem as tem ouvido tem sentido em nossa voz o acolhimento, a doçura. Como temos utilizado o nosso olhar em todas as direções. A natureza, que é a manifestação divina que nos envolve. Os irmãos que cruzam os nossos caminhos, que fazem parte da nossa existência. Com que olhar temos dedicado a cada um? Os nossos ouvidos, o que temos realmente filtrado nas nossas audições, que é que ouvimos e guardamos conosco, o que é que ouvimos e procuramos, de alguma forma, nos desvencilhar. Como temos sido utilizado o atributo das nossas mãos, tudo que formos manusear, que tipo de vibração estamos impregnando. E é isso, é esse estímulo que nós buscamos, então, o coração magnânimo de Jesus, quando ele nos recomendou do alimento do nosso espírito. Senhor Jesus, espíritos bondosos, amorosos, que nos acolhem e que nos assistem com tanto amor. Que possamos agora, então, através dos recursos da nossa mediunidade, permutarmos, fazermos as trocas com as vibrações amorosas desses corações, que nos acolhem por amor, que não nos julgam, que não nos criticam, que não nos condenam, mas que nos assistem com extremada dedicação. Senhor Jesus, benfeitores amigos, a cada dia somos mais conscientes
do quanto que temos que sermos gratos por todas as oportunidades benditas da nossa reencarnação. Mas, Senhor, a cada dia também somos mais conscientes do quanto temos que trabalhar na nossa intimidade, com sentimentos, com vontades, com desejos, com inclinações, que insistem em estar em nossas mentes, fazer parte dos nossos pensamentos, e que nós já sabemos que são inferiores, que são componentes, energias armazenadas em nossas células perispirituais, pelas nossas escolhas, pelas nossas condutas, ao longo dos milênios, das nossas reencarnações, e muitas delas, Senhor, também pelas nossas condutas e escolhas nessa encarnação. E é por isso, Jesus, que nós aqui nos reunimos, lembrando também a sua recomendação, que quando nós nos reuníssemos mais que um, nesse propósito, Senhor, do aprendizado do amor e da renovação dos nossos sentimentos, o Senhor estaria no meio de nós. Então temos certeza absoluta que através dos seus inúmeros mensageiros de luzes, conectados conosco em todos os lares, neste momento, a sua presença, Jesus, o seu amor, envolve todos os nossos corações. Então, Jesus, ajuda-nos para fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a intolerância, a incompreensão, a falta de paciência. Ajuda-nos, Senhor, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos ser mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos e bondosos. Ajuda-nos, Jesus, porque já compreendemos, Senhor, que só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade, que poderá nos renovar. Mas ainda, Jesus, muitas vezes nos sentimos impotentes, nos sentimos frágeis, nos sentimos fracos diante dos impulsos que assolam as nossas mentes. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos perseverantes, dedicados, persistentes na prática do bem e do amor. E já compreendemos, Senhor, que é só através dos relacionamentos que nós nos transformaremos. Então, ajuda-nos, Mestre, para que onde estivermos, com quem nos encontrarmos, nem que for por um segundo apenas, que possamos, Jesus, ser estímulos de esperança, de bondade, de concórdia, de paciência, porque esse é o único caminho, Senhor, que conseguiremos regenerar as nossas vibrações, que é somente amando sem exigência, trabalhando incansavelmente por amor e perdoando incondicionalmente. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja. Ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, estamos aqui juntos. Quanta alegria, né? E para os nossos trabalhos dos domingos de manhã, a nossa recomendação da equipe do nosso professor Elipse, nosso diretor espiritual, que façamos sempre, então, uma leitura breve do alimento das nossas almas, né? Através do Evangelho. E a lição, vamos dizer assim, né? Sorteada, indicada, né? Vai estar ligada ao tema, porque, amados, eu acabei recebendo durante a semana muitos pedidos para que eu ainda falasse, procurasse falar um pouco mais sobre esse atributo esplendoroso do espírito imortal da criatura divina, que é a mediunidade. Então, aí, né, novamente falando aí, perdoe-me daquilo que muitas vezes eu vou falar, porque entendendo a mediunidade como estamos entendendo, né, como estamos compreendendo, como a doutrina espírita nos trouxe, né, nós entramos em sintonia com os recursos superiores conforme nossos propósitos. Mas existe a limitação do receptor, que sou eu, né, que procuro estar em sintonia. Mas como ainda não tenho recursos de amor, de amplitude, ainda é ínfimo, né? Então, com certeza, não conseguirei transmitir a bondade e o amor dos espíritos bons, mas me coloco à disposição para tal. E aí, então, para darmos vamos dizer assim, um início para a continuidade do nosso estudo da mediunidade, né? Eu resolvi, então, pegar do Evangelho o capítulo 17. O que fala o capítulo 17? Diz, sede perfeitos. Caracteres da perfeição. Porque até que os benfeitores sugeriu que estudássemos brevemente o nosso início de hoje, falando sobre esse capítulo, sede perfeitos. Porque, estudando um pouquinho a mediunidade, como fizemos no domingo passado, né? Então, mediunidade é atributo divino do Espírito e benignidade é permuta, mediunidade é sintonia. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Se somente amarde os que vos amam, que recompensas terei disso? Não fazem assim também os publicanos? Na época de Jesus, os publicanos eram tidos como as pessoas de má fé, né? Vamos dizer, trazendo para o ambiente de hoje, né? Para o mundo contemporâneo do século XXI, né? As pessoas, os espíritos que ainda carregam sentimentos vibratórios contraditórios, ainda de rancores, de vinganças, de incompreensões, mas eles amam os que fazem parte do seu ambiente, do seu convívio. E é o que ele quis dizer, né? Não fazem isso também, né, os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos,
que fazeis com isso mais do que os outros? Ou seja, né, somos prestativos, educados, afáveis, doces, só com aqueles que comungam com o nosso modo de viver, com o nosso modo de pensar, com a nossa concepção? Não fazem o mesmo os pagãos? Ou seja, os pagãos na época, aqueles que não tinham sentimento expressado de religiosidade. E aí vem a conclusão. Sede, pois, vós outros perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. É claro que guardando aqui a proporção de perfeição. E aí, amados, então, como temos estudado aí o dom, o atributo divino da mediunidade, e nós falamos em mediunidade com Jesus, porque mediunidade é inerente ao espírito imortal. Agora, a mediunidade com modelo, mediunidade com referencial de Jesus, né? Tem uma outra visão, tem um outro compromisso, né? E aí, então, resolvemos que nós vamos ler aqui do Evangelho de hoje, né? O item 3, o homem de bem. O que vem a ser o homem de bem? Não é? Porque, às vezes, socialmente falando, o homem de bem, nas relações sociais, aparentemente, né? Ou seja, é colocado aquele que não matou ninguém, que não roubou ninguém. Mas o homem de bem é muito mais profundo a compreensão. Então, vamos ver o que o Evangelho nos traz. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal e se fez todo o bem que podia. Porque às vezes nós temos o conceito que não fazendo mal já é suficiente. Não, não fazendo mal já está bom. Mas é preciso de fazer todo o bem que a gente pode. Interrogando a consciência, observa se não desprezou voluntariamente alguma condição de ser útil. Ou seja, muitas vezes deixei de fazer algo para atender somente as minhas necessidades, os meus desejos. Se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Então, o que vem a ser isso, né? Deposita a fé em Deus, na sua justiça, na sua bondade. Então, tudo que está ocorrendo, micro e macro falando, tem as leis divinas regendo todos os ambientes desse universo infinito. Sabe que, sem a permissão de Deus, nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas. Inclusive, né, quando fazemos o Pai Nosso, falamos, né? Pai, seja feita a vossa vontade. Tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Porque sabemos que esse nosso corpo, esse nosso nome, para quem tem o título acadêmico, para quem tem o conhecimento do trabalho, nós sabemos que tudo isso aqui ficará com essa personalidade. E aí, então, entendendo isso, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são as provas ou expiações e aceitas sem murmurar. Então, amados, homem de bem, né, compreende o papel, tem um olhar para todos como irmão, a cada um no seu momento evolutivo, na sua compreensão,
Entende, como exemplo que nós falamos aqui com uma professora que começou lá no Jardim da Infância a ensinar, entende que todos nós alcançaremos a perfeição como espírito puros e que cada um tem o seu trabalho. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, tendo esse olhar, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma toda a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Então, quem assim compreende como homem de bem, jamais vai cobrar de alguém qualquer atitude. Não espera que o outro faça nada, porque às vezes diz, nossa, mas foi ingrato. Fiz tudo para aquela pessoa e ela não fez nada. Amados, nos ajuda tanto a compreender. Como ele disse aqui, né? Faz o bem pelo bem. Então, amados, se nós somos amados, será maravilhoso. Mas digamos assim, mas se ninguém nos amar, não tem problema. Se nós somos gratos por tudo, mas se alguém não agradece o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso amparo, a nossa assistência, não tem problema algum. Se alguém, com as dificuldades que também nós carregamos, não consegue nos perdoar as nossas falhas, não é indulgente com as nossas fraquezas, não tem problema algum. Porque nós é que temos que ser indulgente com as fraquezas dos outros, perdoar os deslizes e as imperfeições dos outros. Porque quando isso ocorre, amados, é na intimidade do nosso espírito é que está o componente vibratório do amor. E se nós estamos com essa compreensão, que tipo de permuta faremos com o nosso atributo da mediunidade? Que tipo de sintonias estaremos buscando e recebendo? Continuando, encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, nos fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros, antes de pensar em si. É cuidar dos interesses dos outros antes do próprio interesse. E o egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, não só para aqueles que afinam com seu modo de pensar, de ver a vida e as coisas. É benevolente e bom com todos, sem distinção de raças, de crenças, de formas de pensar, porque em todos os homens vê irmãos seus. Em todas as circunstâncias toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta o ódio, nem o rancor, nem o desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas
e só do benefício se lembra, por saber que perdoado lhe será, conforme houver perdoado. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente essa sentença do Cristo. Atirai a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se comprasse em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para bem dizer no dia seguinte que alguma coisa traz de si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos às expensas de outro. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para ressaltar o que seja proveitoso nos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, nem de seus títulos acadêmicos, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que é concedidos, porque sabe que é um depósito que terá de prestar contas e que mais prejudicial o emprego lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação às suas próprias paixões. Se a ordem social do seu planejamento reencarnatório colocou sob o seu mando os outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus, e usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna a que se encontram. Se a ordem social do seu planejamento reencarnatório o colocou como subordinado de sua parte, compreendes os deveres da posição que ocupa e empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todas as diretrizes que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades, ou seja, né? Kardec aqui também, né, foi duro, né? Isso é um pouquinho das qualidades. Não é todas. Então, aqui, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas aquele que se esforça por possuir a que aqui acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais o conduz. Então, meus amados, então nós estamos falando do assunto de mediunidade com Jesus. E o que vem a ser, então, essa mediunidade com Jesus? O parâmetro do uso desse atributo está aqui no Evangelho. Esse é o parâmetro que essa nossa doutrina de amor e de paz e de luz nos trouxe. Mas rememorando aqui, revisando as nossas consciências, então, em primeiro lugar, está compreendido que a mediunidade é um atributo do Espírito Divino. Mediunidade não está ligada aos espíritos que aqui se consideram ou fazem parte, ou estudam, ou têm afinidade com a doutrina espírita. A mediunidade, amados, é inerente ao Espírito de Deus. Então, mas antes da codificação da doutrina espírita, através de Allan Kardec e da equipe dos Espíritos Superior, da equipe do Espírito de Verdade, comandada por Jesus, veio trazer um marco, um esclarecimento, assim como Jesus falou do Consolador prometido, que nós íamos entender. Então, amados, se nós nos debruçarmos e estudarmos, por exemplo, o livro dos Médiuns, compreendemos com clareza
a ciência, as energias, as ligações desse atributo divino dos nossos espíritos. E se nós observarmos ao longo dos milênios na história da humanidade, a mediunidade sempre existiu. Mas até a clareza da doutrina espírita era cheio de rebuços, eram cheios de rituais, eram cheios de crenças sem passar pelo filtro da razão. Era tido como algo sobrenatural, era tido como se fosse privilégio de alguém. E a doutrina espírita veio tirar o véu dos nossos olhos. Mostrar que a mediunidade não está ligada à escola religiosa, não está ligada à classe social, não está ligado à cultura, não está ligado a desenvolvimento tecnológico ou científico, mas sim um atributo do nosso espírito imortal. E, amados, querendo nós ou não, todos nós nos utilizamos desse recurso porque ele é inerente aos nossos espíritos. Podemos estar encarnados ou desencarnados. E, amados, todos nós aqui juntos, conectados nessa manhã de hoje, somos espíritos que temos vasta experiências reencarnatórias. Temos vastas experiências no mundo espiritual desencarnados, assim como vastas experiências no mundo do plano físico, com esse corpo, com essa densidade encarnados. Não somos mais, meus amados, espíritos reiniciantes na consciência como criatura humana. Habitamos a nossa escola planetária num momento grandioso de regeneração, onde esse atributo, essa comunicabilidade entre nós, espíritos encarnados e desencarnados, é constante e ininterrupta e é dirigida pelas leis divinas que rege o universo infinito nos seus princípios de evolução, de amor e de luz. Mas o que então que nós vamos dizer mais um pouquinho nessa manhã de hoje? A grandiosa oportunidade de trazer clareza a nossas consciências de como temos utilizado esse recurso. Então, porque já entendemos que mediunidade é permuta. E a permuta está estruturada nos nossos propósitos, nos nossos desejos, nos nossos gostos. Então, amados, mediunidade, como muitas vezes ainda as crenças, é o que ocorre, por exemplo, numa casa espírita, em uma reunião. Posso falar apenas das minhas experiências que está na minha mente nessa encarnação, de uma sessão mediúnica, de tratamento, de amparo e de auxílio a nós e aos espíritos ainda mais sofredores do que nós. Então, mediunidade é esse campo energético fluídico de permutas. E muitas das vezes, sem a compreensão mais profunda, achamos que a mediunidade é apenas para ser utilizada lá na casa espírita como se fosse um recurso somente dos espíritos espíritas. Não, amados. A mediunidade é inerente aos espíritos e ocorre em todos os campos energéticos da nossa escola planetária, ao nosso nível de evolução. Em nossos trabalhos redentores de evolução, quantos recursos mediúnicos que foram utilizados nas guerras,
nas intolerâncias, assim como esse recurso utilizado no trabalho do bem, do amparo e do amor. E estamos no século XXI, a era do Espírito. E eu gostaria de ler apenas uma frase do nosso livro. Estudem-no, debruce sobre ele, nos domínios da mediunidade, da nossa, da minha, da sua, de cada um que está conosco nessa manhã de hoje. Estudando a mediunidade, está no capítulo 1. Aproxima-se o homem terreno da era do Espírito, sob a luz da religião cósmica, do amor e da sabedoria. E, de certo, precisa de cooperação, a fim de que lhe habilite o entendimento. Então, amados, nós não estamos falando aqui de divisões, de sectarismo, estamos falando aqui de religião cósmica do amor e da sabedoria. E nós só prestaremos conta com as nossas permutas. Nós só prestaremos conta das nossas ações. Então, que o nosso olhar sobre a mediunidade agora realmente abra os nossos olhos, amplie a nossa percepção, que aonde eu estiver, o que eu estiver fazendo, eu estou permutando. Os meus propósitos mais íntimos é que dirá qual é a minha permuta. Porque ainda, amados, ainda tem quem não tem um entendimento mais profundo de que, não sei se eu poderia dar exemplo assim, né? Digamos como se fosse dar grau de mediunidade, né? Como nós temos aí os nossos celulares, né? 3G, 5G, 4G e assim por diante, né? Porque a mediunidade, amados, nós já compreendemos, então, para ficar claro, que é um conjunto que, quando nós estamos encarnados, no nosso projeto reencarnatório, ela foi estruturada pela nossa anterioridade, pela vivência dos campos que nós já experienciamos e pelo nosso corpo físico, pela nossa formação das células do nosso corpo fisiológico com essa densidade, em que, então, eu posso ter, então, esse recurso, né? Estudando o livro das médias, vão saber todos os tipos de mediunidades que tem. Mas, digamos assim, a que é mais comum aí, que mais se fala, né? Eu posso ter trazido, nesse conjunto do meu planejamento encarnatório, do meu espírito imortal, com o corpo físico dessa oportunidade, por exemplo, um 5G de visão. Então, eu sou vidente. Então, qualquer lugar que eu chego, eu posso ver todos os quadros além do olho físico. Isso quer dizer que eu sou bom médium? Não. Vai dizer se eu sou bom médium é pelo tipo de permuta que eu faço. Falando, amados, quantas vezes em nossos trabalhos mediúnicos, espíritos vêm para comunicar e falar conosco. E, com a compreensão que já temos, muitas vezes eles vêm trazendo os quadros de horror, dificuldades e dores. Mas, por que entrar em sintonia, então, com esses quadros de horror, dificuldades e dores, se não for para um processo educativo? Então, mediunidade, nós estamos compreendendo que ela está ligada, então,
as recomendações de Jesus. Nós vamos utilizar desse recurso, como nós utilizamos todos os atributos, com um propósito, porque se não tiver propósito, amados. Porque, às vezes, também sem a compreensão mais profunda desse atributo divino, nós achamos que mediunidade é comunicabilidade apenas do plano de espíritos encarnados com desencarnados. Então, se eu tenho esse atributo com uma certa mais ostensivo, qual é o propósito que eu vou sair fazendo comunicações? Eu poderia, se eu quiser fazer comunicação, então ir para uma praça, para um centro, vamos supor, de uma grande aglomeração e sair perguntando para as pessoas. É semelhante a eu ficar perguntando para os espíritos que estão desencarnados. Qual é o propósito? Que permuta nós queremos fazer? Qual é o objetivo? Amados, e como ela é inerente aos espíritos, existe, então, ligações, sintonias, permutas, pelos gostos, pelos desejos, pelas vontades. Como que eu serei, então, um intermediário de informações? Com que propósito? Porque, amados, se nós não propormos a comunicar, a ver, isso ocorrerá. Mas com que objetivo? Com que plano? Então, o que ocorre normalmente quando nós, então, damos direção, falando da mediunidade, aos olhos da clareza da doutrina espírita? Então, existem médiuns, como está no livro dos médiuns, com as mais variadas, vamos dizer assim, tipos de mediunidade. Mas qual é a minha? Qual é o meu propósito? Qual é a minha permuta? Observem. Se nós formos fazer uma retrospectiva do nosso campo evolutivo, se nós observarmos lá, na era lá de 1800 e pouco, quando Maxwell estudou e descobriu, então, as ondas eletromagnéticas, e foi algo esplendoroso que criou o rádio, onde só teria o emissor e o receptor estaria ligado àquela emissão. Desenvolveu-se isso e depois do rádio veio a televisão, que agora você não só ia ouvir a novela, por exemplo, mas você ia ver as pessoas. Depois, nos estudos, veio o quê? O telefone. Amados, e agora chegamos, né? Que agora não só vemos, ouvimos ou falamos com alguém em qualquer lugar do planeta Terra. Esse intercâmbio ocorre ininterruptamente nós, de espírito para espíritos. Amados, como está colocado aqui no estudo do primeiro capítulo, né? A mediunidade é esse intercâmbio estruturando a religião cósmica do amor e da sabedoria. Se nós falássemos há 50 anos atrás que nós teríamos Instagram, WhatsApp, Facebook, ninguém compreenderia. Mas com o desenvolvimento da ciência e do nosso amor, inclusive, né, de um elemento chamado grafeno, teremos uma grande revolução a vir nos nossos próximos séculos para estruturar, em definitivo, a compreensão da mediunidade como modelo, como guia da nossa escola planetária, que é Jesus.
Então, espero que tenha ajudado, que tenha clareado para alguém que talvez não tivesse a compreensão melhor do que seja a mediunidade. Então, tira todas as superstições que, como se a mediunidade, novamente falando, fosse ligada somente à doutrina espírita. O Kardec fez essa denominação para explicar de forma clara e segura essa permuta que é inerente aos nossos espíritos imortais. Então, meus amados, olhando para nós mesmos, com os recursos que já temos, quando pegamos o nosso celular e comentamos algo, que tipo de permuta estamos fazendo? Quando observamos as ações dos outros, que tipo de permuta estamos fazendo? Quando avaliamos, criticamos, julgamos, que tipo de permuta estamos fazendo? Quando estamos sempre prontos para servir, sem exigência. Quando vamos realizar aquilo que nos propomos realizar com maior dedicação e amor dos nossos recursos. Que tipo de permuta estamos fazendo? Então, compreenderam, amados, que não existe um curso de desenvolvimento de mediunidade. O curso que existe é os relacionamentos do aprendizado, do amor. Esse é o propósito. Abrindo parênteses, normalmente, lá no nosso abraço fraterno, às vezes as pessoas perguntam, mas o diretor espiritual de vocês, Eurípides Barçanufo, comunica lá sempre? Diz, não. Bom, primeiro que, como ele já disse, né, o que nós precisamos saber, Jesus já nos ensinou. E que o amor e a sabedoria desse espírito, a envergadura moral dele, né, nós não temos recursos nos nossos elementos aqui em evolução, que fazem parte dos nossos trabalhos, a refletir-lhe através de palavra, através de comunicação, seu amor. Eles sim nos envolvem, nos acolhem com o seu campo vibratório. Porque, amados, é mais ou menos o seguinte: nós só conseguiremos dar sintonia e transmitir uma ideia, uma orientação no limite do nosso amor, no limite da nossa evolução, no limite da nossa bondade, no limite da nossa compreensão, no limite da nossa afabilidade, no limite da nossa doçura. Não sei se eu estou conseguindo transmitir melhor isso aí. Talvez eu vou dar um exemplo, ele talvez vai ser até meio grotesco, mas é mais ou menos assim, essas sintonias. Se nós tivermos 2 cestos, um com espigas de milho e outro com os diamantes polidos. Se eu apresentar os 2 cestos para um animal, para um cavalo, por exemplo, qual que vai atraí-lo? Os diamantes polidos ou as espigas de milhos? Não quer dizer que está errado, mas é o nível de desejo e de evolução. E se eu apresentar os 2 cestos, um de espiga de milho e um de diamante polidos, resplandecendo de luz, ao ser humano com consciência já toda, qual que vai atraí-lo mais? Então, amados, o que tem sido as nossas perguntas
Gostaria, para nós encerrarmos, no nosso livrinho Vinha de Luz, Espíritos Bondosos, Emmanuel e Chico Xavier, o prefácio. Que está relacionado, né? Sede perfeitos lá do Evangelho, está assim, brilha a vossa luz. Meus amigos, no vasto caminho da Terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Amados, que tipo de alimento espiritual temos procurado? Que notícias gostamos de alimentar os nossos corações? Que postagem nos chama a atenção? E aí, Emmanuel coloca: a abelha suga a flor, o abutre reclama os despojos à caquiça, o homem busca emoções, mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. O que têm sido as exigências nas minhas sintonias, no uso da minha mediunidade? E aí faz discorre de alguns tipos. Há sofredores inveterados que outra coisa não demanda além do sofrimento, pessimistas que se enclausuram nas nuvens negras, atendendo o propósito deliberado durante séculos, supra essa mente de torturas contínuas, não pretendem construir senão a piedade alheia, sob a qual se comprazem. Temos os ironistas, os caçadores de gargalhada, que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos os críticos e os discutidores, que muitas vezes devoram páginas respeitáveis, com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem as suas polêmicas infindáveis. Quantos que, diante de muitos atos bondosos, fica procurando um pequenino ponto de alfinete para poder tentar denegrir todo um trabalho que está sendo realizado. São os que gostam de polêmicas e de críticas, que Emmanuel aqui entendeu assim de infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem toques intelectuais através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor nos mais variados climas do mundo. Há quem se nutre de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflito, de cálculos, de aflições e de mentiras. Os discípulos de Jesus, porém, aquele que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor na companhia do Mestre. Senhor Jesus, benfeitores amigos, espíritos bons, que chegam aos vossos corações o nosso amor, a nossa gratidão por mais essa oportunidade nos concedida de esclarecimento, amparo e amor. Ajuda-nos, Senhor. Que seus mensageiros de luz e do amor presentes em cada lar, aqui conectado conosco, possam inundar de vibrações amorosas o ambiente, concedendo a todos, encarnados e desencarnados, participantes conosco nessa manhã de hoje, passes energéticos de amor. Que as suas doces vibrações amorosas, Jesus, envolvam todos os nossos corações.
fortificando-nos, ajudando-nos para que possamos ser perseverantes, determinados, persistentes no aprendizado do amor, na utilização desse recurso sublime, desse atributo sublime dos nossos espíritos, que através, então, da nossa mediunidade, que sejamos todos nós, Jesus, instrumentos do seu amor, a levar o amparo, o carinho, o afeto, a esperança a todos que aproximar de nós. Que as suas doces vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança, Senhor. Que a cada dia possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor, de regeneração da nossa escola planetária. E para nós que estamos encarnados, Jesus, permita que os seus mensageiros de luz e do amor frutifiquem, magnetize a água das nossas garrafas, dos nossos copos, com os remédios, com os fluidos, que ainda tanto necessitamos, Senhor, para o equilíbrio e a harmonia das células do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja. Ó Senhor Jesus. Mais uma vez, meus amados, muito obrigado. Alegria, a gratidão por vocês trazerem os seus corações a compartilhar comigo. Em mais essa oportunidade de juntos aprendermos o amor. Que todos recebam, então, aí o meu abraço apertado, meu carinho, meu afeto, a minha gratidão. E até o próximo domingo, no mesmo horário, a partir das 9h30, estarei a postos. Se assim, é claro, né? For a vontade de Deus, nosso Pai. E que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. Obrigado a todos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. E se alguém assim desejar abrir a cama para mim, usar o meu sentido de visão, né? Tia.